Amanhã eu me caso. Eu acabei de assinar meu divórcio. É amor mesmo. O maior arrependimento da minha vida, eu tava maluca. Com uma pessoa muito especial, que cuida muito de mim, me ajuda muito. Na verdade, eu estava dormindo com o demônio do lado. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. Muitos de vocês acho que conhecem a Fanny Oficial ou Fanny Fonts, como é carinhosamente conhecida aqui por esse canal. E pra quem não conhece a Fonts, ela fazia vídeo aí meio que mandando a head pra rapaziada. Ela também falava sobre a fofoca do mundo dos famosos, foi conquistando um público simplesmente maravilhoso. Até Ryan DeSantis já reagiu a um vídeo da Fanny Oficial, e isso nem faz tanto tempo assim. Eu mesmo também já fiz 2 vídeos falando sobre o trabalho da Fonts, e tem gente que não gosta muito não. Sempre que eu faço vídeo falando de senhoras que criam conteúdo aí na internet, mandando a head pra rapaziada, tipo a Beisupil e a própria Fanny, sempre tem gente que se desinscreve do canal. Ou seja, tem uns caras que acreditam tanto nessas senhoras que eles não aceitam ouvir nenhum tipo de opinião diferente. É claro que eu respeito a opinião dos outros, inclusive eu achava legal os vídeos da Fanny dos velhos tempos, mas recentemente ela meio que deu uma guinada nos seus conteúdos e ao invés de falar sobre relacionamento ou mandar a head aí pra rapaziada da forma mais genérica possível, agora não, ela decidiu inovar, mudar um pouco as coisas que ela fala, e o conteúdo de Fanny atualmente meio que se resume ela falando o puro suco da sacanagem. E o pior ainda, ela faz isso supostamente de uma forma completamente gratuita e inventando caixinha de pergunta que, na minha opinião, ela mesmo que tá inventando esse negócio. No vídeo anterior que eu fiz da Fanny falando sobre essa hipótese dela responder caixinha de pergunta fake, eu também menciono que sempre tem um seguidor misterioso que manda caixinha de pergunta pra Fanny pagando, logicamente, e o assunto sempre gira em torno de mamada, que a pessoa que eu tô ficando não gosta de mamar, não sei o que, e a gente vê uma senhora que até há pouco tempo atrás estava dando conselho aí pra rapaziada não ser feita de otário, e agora do nada vem com esse negócio de mamada, que eu não quero nem ficar falando muito pra não prejudicar o vídeo. Eu acho que foi uma mudança meio brusca. Claro que a Fanny continua sendo uma pessoa carismática, uma senhora que se comunica bem com a rapaziada, não é à toa que tem o gado da Fanny, mas eu exijo explicações. Que esculhambação é essa, minha senhora? Eu vou até colocar um vídeo aqui onde ela responde uma suposta caixinha de pergunta que alguém mandou pra ela, e eu vou ter que censurar algumas partes, mas basicamente o que ela vai discutir aí é sobre lambetas no zóio de porco. Tem como chegar mais baixo do que isso? Pelo amor de Deus. Cadê aquela velha Fanny dos velhos tempos, senhores? Será que perdemos uma soldada que tava até pouco tempo atrás contribuindo aí com conteúdo de valor pra rapaziada? Parece que perdemos. Claro que eu faço questão também de frisar o respeito que eu tenho pelo trabalho da Fanny, uma pessoa muito bacana, gente boa, mas reparem só nessas declarações duras que ela vai dar a seguir e ver se combina a nossa velha Fanny falando da pior esculhambação possível. Como o tal do homem é curioso, né? E olha que o que tá em jogo aqui não é nem meu zóio de porco. Fanny, você já chegou lá dando zóio de porco? Meu amor, se até os homens que estão abrindo a mente, tá liberando a porta dos fundos, tá chegando lá, imagina as mulheres. Sabe por que muitos homens gostam de uma lambida lá? E fala que não, mas a maioria gosta. Porque aquela região é que tem mais terminações nervosas. Se a pessoa souber dar uma brincadinha lá, dar uma trabalhada, meu amor, é maravilhoso. Se todo mundo tivesse a curiosidade de se conhecer antes de descer pro play pra brincar, não tinha tanta gente correndo de ter relação. Tem mulher que corre do marido. Ela barganha o brioco. Se ela quiser trocar o telefone, um carro novo, seja lá o que for de benefício, aí ela dá o brioco como prêmio, como se fosse bom só pro cara. Porque a mulher que conhece seu corpo, meu amor, ela pensa nela. Graciano Barbosa deixou declarado aí aos 4 cantos que adorava que o Belo invadisse a porta dos fundos. Ele não gostava. Mas eu acredito que todo mundo que já teve um cremoso que sabia arrebentar a porta dos fundos chegou lá. Ixi, Maria. Com certeza, eu acredito. Agora eu vou deixar as mulheres te responder. Mulherada, vocês conseguem chegar lá pela porta dos fundos ou não? Deixa aqui. E vocês homens também, que experimentou e gostou? Deixa aí. Adoro. Tá repreendido. Isso é conversa de uma senhora, mãe de família, uma pessoa inteligente igual Fontes, gravando um vídeo falando sobre isso. E além disso, eu acho que ela mesmo que inventou essa caixinha de pergunta. Ela queria falar sobre esse tema delicado e dane-se. Como eu falei, Ryan DeSantis não perde um vídeo da Fanny e ele pega todas essas dicas aí com ela, principalmente relacionado ao zóio de porco, eu acho. E só lembrando que alguma eventual crítica que eu faça à mudança de conteúdo da Fanny são construtivas. A gente gostaria que, se não fosse pedir demais, que a Fanny voltasse a ser aquela dos velhos tempos.
Nada de esculhambações. Pra que baixar tanto desse jeito? Eu acho que isso pode ser considerado um pouco apelativo, e os caras que não perdem uma dica especial da Fanny, independente do assunto que seja, já morreram por dentro. Então quer dizer que tem um seguidor da Fanny que tem essa curiosidade de saber se ela já chegou nos finalmente, fazendo não sei o que pela porta de trás? Tá de brincadeira, minha senhora. E os caras que apreciavam a Fanny dos velhos tempos, como é que fica agora? Ela não mandava a head aí pra rapaziada? Sempre dando altos conselhos pra quem assiste ela não fizesse papel de trouxa nos relacionamentos? E agora esses mesmos caras têm que ver a Fanny falando sobre o zóio de porco? Ou será que ninguém notou nada de diferente? Só eu que tô achando que a Fanny tá exagerando um pouco ou mais ou menos? E o pior, parece que a Fanny agora, além da questão da mamada, que era recorrente nos vídeos dela, agora também parece que ela tá com hiperfoco no zóio de porco. Reparem só que teve outro seguidor misterioso que também pagou pra Fanny falar sobre esse mesmo assunto delicado. Será que é o seguidor misterioso mesmo que insiste em falar sobre isso? Ou é a Fontes, que talvez de forma sagaz, percebendo que o brasileiro médio gosta de falar sobre esse tipo de assunto, ela decidiu se aprofundar mais sobre esse negócio de zóio de porco e transformar esse assunto complicado em visualizações que valem mais do que barras de ouro. Dá uma olhada nesse outro vídeo aqui. Como falar pra minha mulher que eu não quero só a língua, que eu quero que ela me pegue também. Tem muitos homens que chegam aqui no direct, na mentoria, falando que quer liberar o zóio de porco pra mulher, mas não sabe como chegar. O maior vazio que eu tenho é isso. Teve um que comprou até um cintaralho da esposa, mas ela gostava. Meu bem, se sua mulher já tem o costume de meter a língua no seu zóio de porco, quando ela for fazer isso, o que você faz? Você vai por cima, dá aquela sentadinha e começa a quicar na dela, entendeu? Logo ela vai perceber que você quer algo mais. Ela vai começar a colocar o dedinho, de repente enfia o braço, o jeito que você quiser. E eu ainda vou mais longe. É o lugar que o homem mais sente prazer. Se todo homem ficasse à vontade pra viver isso, todo... E aí, tô errada? Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Tá aí mais um conselho duvidoso da Fontes. Eu não sei porque que ela acha que os caras que até pouco tempo atrás queriam ver ela falando sobre a Red agora vão se interessar pelo zóio de porco, mas tudo deve fazer parte de um grande plano, uma estratégia da Fanny para conseguir mais seguidores. Talvez exista a possibilidade daquele tempo em que a Fanny falava sobre a Red, ela só tava fingindo, que ela nem queria falar sobre aquilo. E agora, finalmente, depois que ela já alcançou um sucesso simplesmente maravilhoso, ela decide esfregar a questão do zóio de porco na cara dos seguidores e que se lasque. Não interessa se você acha estranho esse tipo de coisa ou não. Mas pra mim, uma notícia que foi a mais preocupante de todas é que Fanny declarou oficialmente que vai abrir um OnlyGados. Exatamente, chupa Brasil. Ela que era uma crítica ferrenha desse negócio de exposição na internet. Eu já vi várias críticas da Fanny nesse sentido, mas agora parece que ela não se conteve com a possibilidade de finalmente alcançar o grosso financeiro. Mas calma também, senhores, nada de julgamento. Fontes garantiu que o OnlyGados dela não vai ser nada explícito e ela só vai tratar de assuntos extremamente importantes. Você vai fazer OnlyFans? Gente, tá todo mundo me perguntando por que eu cogitei a ideia de fazer essa rede vizinha. Porque eu tenho muito seguidor que é com code, entendeu? Então eu tenho um público que manda muita mensagem de assunto delicado. E se eu for responder todo mundo, todas essas histórias que eu tenho aqui esperando para ser contadas, eu não posso falar aqui. Vai cair. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando essas histórias que o pessoal tá mandando pra mim no suporte, que eu converso com eles aqui no direct, eu tô elaborando uns vídeos, aí eu vou trazer pra vocês uma surpresinha. Porque hoje a gente fala muito de relacionamento tradicional. Só que quando eu comecei a fazer vídeo, por algum motivo, essas pessoas confiaram em mim e chegaram em mim. São casais que ficaram casados muitos anos e tá querendo viver uma experiência nova. Então lá, a gente vai ter muito mais liberdade pra falar. Até porque, dependendo da coisa que a gente vai falar, meu Deus do céu, esse pessoal é massacrado. O que vocês acham? Dá pra falar muita coisa, né? Tem um que chega aqui e fala, Fanny, tá com dificuldade lá, quer uma dica. Não tem como eu falar pra vocês aqui abertamente. Lá, a gente vai poder falar. E você, entraria lá? Não, sem chance. Dessa água não beberei. Mas não vai ter putaria, vai ser um conteúdo educativo. Só que lá é sem censura. Ah, entendi então. Quer dizer que a Fanny vai abrir esse perfil lá porque ela pode contar as histórias sem censura e o grosso mesmo, os relatos mais cabeludos, ela vai colocar lá. Se no perfil aberto ela já tava falando de esfregar o zóio de porco e tudo mais, agora no OnlyGados então, o que vai virar o conteúdo da grande Fanny Fontes, senhores? Ela mesmo chegou a assumir que antes falava sobre relacionamento tradicional, parecia até ser uma senhora conservadora e tudo, mas por algum motivo misterioso foi chegando cada vez mais
pessoas, homens em específico, que são cuckold e eles gostariam que a Fanny falasse mais sobre esse assunto. E diante dessas informações, eu acho que dá pra afirmar que quem gosta de assistir o conteúdo da Fanny é cuckold. Não é que ela mudou só um pouquinho sobre o assunto que ela falava, não. Ela mudou da água pro vinho e não foi paulatinamente também não. Foi do dia pra noite, tome-lhe aí assunto de cuckold e não interessa. Se ela falava sobre a Red há pouco tempo atrás, porque no fundo eu acho que a Fanny sempre tinha o desejo de falar sobre esses assuntos um pouco mais diferentes e vocês que lidem com isso, chupa Brasil. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários, claro, mantendo respeito à Fanny e só lembrando que o que eu falei aqui é uma brincadeira, todo o meu respeito e admiração pelo trabalho altamente questionável que Fanny vem apresentando nos últimos tempos e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações que é muito importante e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Master Chagas Fontes, produtora de conteúdo que até há pouco tempo atrás falava sobre relacionamento tradicional e mandava head pra rapaziada, mas agora atendendo a milhares de pedidos. Ela vai fazer um perfil no OnlyGatos, mas não há motivos pra preocupação, porque ela disse que não vai chegar a mostrar o desbeiçado bolivariano emocionalmente do Santos no nosso clube de membros pra ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!